Cultura informa. Opinião. A gente vai ouvir as notícias da política e as bombas de hoje. Davi Cardoso, boa tarde. Boa tarde, seu Davi. Ô, Davi. Diga lá! Hoje tem? Olha, eu vou logo de cara aqui dizer, Givaldo Bado, você deve estar recebendo também aí. O Givaldo Bado está perguntando, pergunte ao Tony. Você, viu, Tony? Por que não foi aberto o telefone ao vivo para fazer perguntas à ex-prefeita da Caveira, Raquel? Você responde depois. Rasteiro e no canto, né? Responda agora. Pronto. Porque quando a gente abre as perguntas para o telefone, o pessoal demora muito e a gente não tem como fazer o controle desse tempo. Para não ser indelicado, mas a gente abriu as perguntas para o WhatsApp e para as redes sociais, quase todas fizeram. Agora, porque o que é que acontece? A gente não lê todas. Ontem choveu pergunta, inclusive foi a sua pergunta que eu fiz. Eu comecei com a sua pergunta, a primeira, que era o porquê de Raquel ter abandonado a prefeitura para concorrer. Então essa pergunta foi recorrente o programa inteiro. Então, como ela já respondeu, eu não vou ficar dizendo fulano perguntou a mesma coisa. E a mesma coisa aconteceu com outra pergunta que foi muito questionada e recorrente, a respeito delas desistir da campanha, da candidatura ao governo do estado e virar senadora. Ela também respondeu. E uma última pergunta, que era caso ela não fosse reeleita, aliás, caso ela não fosse eleita governadora, qual seria o caminho político para ela? O ouvinte até sugeriu aqui, se vereadora, se deputada federal, aliás, estadual, né? Ela só poderia ser estadual. E aí ela disse que não ia falar sobre isso, porque ela não comentava a campanha. Acho que foi a única pergunta que ela não respondeu. E fora assim, Davi, a gente tentou ontem fazer com que as respostas fossem sucintas, mas você sabe que é difícil. É complicado. É complicado. Tá vendo aí, Givaldo? A explicação? Respondida. Mas deixa eu só dizer a você em relação a esse questionamento que você colocou aí em relação à Raquel do futuro. Você sabe que ela não tendo êxito naquela intenção de disputar a eleição. Por falar nisso, viu, Tony, um detalhe interessante para o pessoal aí que está, eu não vou citar nomes ali, por questão de mera conveniência, mas você sabe dessa questão da segurança de Raquel, porque se falou muito, vai desistir, não vai para Senado, não vai, né? Isso se fala muito no contexto. Mas tem uma pessoa amiga minha, não é? A gente conversa e de repente se encontra sempre. Você vê a convicção que essa pessoa tem. É coragem, viu? Coragem. A pessoa dá para você entender, na aposta, que ela não desiste, que ela continua perdendo ou ganhando como candidata a governadora. Ela disse... R$100. 100. Você bota 100, mas ganha 10 mil. Mas ela disse ontem, foi uma pergunta recorrente, eu disse, e no final ainda disse, ex-prefeita Raquel Lira, eu queria mais uma vez reforçar, existe a possibilidade de ir para o Senado, mesmo com as pesquisas apontando que a senhora seria eleita sem muita dificuldade. Ela disse sair da prefeitura para ser candidata ao governo do estado. Essa possibilidade agradeço, saiu uma pesquisa, mas inclusive não, ela até falou isso, inclusive não comento pesquisa. Fiquei lisonjeada, mas eu vou para o governo do estado. Aí eu juntei a pergunta, né, Davi? Não sei se você ouviu ontem. Aí eu disse, certo, e no caso de um segundo turno, existe a possibilidade de uma aliança política? Aí ela disse sim, conversar. Eu disse, não, vamos ser mais direto. Existe a possibilidade de uma aliança com Miguel Coelho? E ela disse, por que não? A gente pode conversar. Pois é. Mas no segundo turno tudo pode, viu? Tudo pode. Até o que você imagina que não pode, pode. Ô, Davi, mas deixa eu te fazer uma pergunta referente a isso, porque eu fiquei muito na dúvida ontem. Eu tenho percebido, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho percebido o candidato Miguel Coelho mais inclinado para Marília. Por mais que os dois, né, Raquel e Miguel, tiveram uma convivência, ambos tiveram um histórico meio parecido de aprovação nos mandatos e tal. Mas eu percebo, pode ser que eu esteja errado, tá? Isso é a minha percepção como não vou nem dizer como jornalista, como cidadão e como eleitor. Eu não sei porque eu tenho a impressão que Miguel está mais inclinado para um apoio, caso seja o segundo turno, a Marília. Veja, isso aí passa também, sabe, na minha concepção, Tony, pelo resultado, pelo quem tem chance. Isso. Tu tá entendendo? Às vezes você tá inclinado assim, porque hoje a bola tá para Santiago, amanhã vai estar com o Tony.
E eu que quero escolher entre Santiago e Tony, eu vou ter que esperar o momento para arriscar. Eu tenho que Então, ter quem cuidado tiver para na não pisar na leva bola. vantagem também. Minha última dúvida agora é para André poder participar do programa, senão vai ficar um programa Tony e Davi. Mas veja, a minha última dúvida agora, e eu queria que você fosse, rasteiro no canto, como Isso. como Na Santiago linguagem disse. do futebol, que Davi entende muito. Você acha que o que está sendo os vídeos e as declarações de Marília a respeito de que ela é a favor do aborto, isso vai pesar na pesquisa para que ela caia e de repente caia também essa diferença de votação entre ela e Raquel? Eu acho que sim. Na minha opinião, sim. Não só essa questão específica, como a questão ideológica de alguns pontos que ela tem defendido, tipo, por exemplo, agora, votar contra o dinheiro de R$ 400 fixo. Isso vai pesar muito. Do Brasil, né? Sim. Ajuda Brasil. 400 Auxílio fixo. Brasil. Porque Auxílio Brasil, que inclusive chegaram até a dizer que não ia ser isso, nunca era só conversa, não ia ser fixo, terminou sendo e tudo aprovado, tudo tranquilo, pro resto da vida, assim, amém. Eu acho que isso pesa. E outros pontos mais, eu acho que seguramente vão pesar. Agora, deixa eu só colocar aqui o que você fez, o questionamento em relação ao futuro de Raquel. Porque você sabe que em ela não tendo êxito no que disputa, certamente ela vai passar um período afastada da política, porque não tem mais espaço para disputar a eleição. Tá? Ela não poderia ser candidata a prefeito, então ela teria que partir para uma eleição de deputado, se quiser, até mesmo daqui a 4 anos, se fosse o caso. Não estou dizendo que ela vai, estou só colocando que pode. Vereadora e etc e tal. Agora, eu acho que o destino político de Raquel, e eu comentei muito sobre isso no passado, ela tem o interesse de fazer um curso. Sim. Nos Estados Unidos, lá em Harvard. Você disse. Então eu acredito que esse é o momento ideal, adequado, para que ela possa passar tranquilamente 1 ano, 1 ano e meio, até mesmo 2 anos lá. Agora, do ponto de vista político, principalmente aqui do seu estado, é muito ruim esse afastamento todo da política. Olha, escute, rapidamente, eu vou reafirmar uma coisa que eu já falei aqui no programa, um destaque, que é o seguinte. Eu acredito que Raquel, Miguel e Anderson, no caso de vitória de um dos 3, os outros 2 vão compor o possível governo como secretário ou secretária. No caso de vitória, por exemplo, de Miguel, Raquel. Faria parte do governo. Exato. E vice-versa. Agora eu tenho dúvida desses 3, no eventual governo de Marília. Então, é nesse ponto, Davi, aí veja se você concorda comigo, é nesse ponto que eu acho que Miguel cabe mais na gestão de Marília. E aí eu insisto em dizer a vocês, depende muito, né? Porque, na verdade, do momento e do entendimento agora, do que mostra as pesquisas, entre aspas, que eu não comento, não é? Até a Raquel falou isso, não estou plagiando ela não, viu? Se tá, ela está me plagiando, porque faz 1 ano e meio que eu digo isso. Então, eu não comento pesquisa, né? Entendeu? Eu não acredito nela, ser bem sincero. Eu acho que o resultado é outro. Independentemente de para quem o lado, de Lula, Bolsonaro, Ciro, eu acho que tem as conveniências e eu vou respeitar. Não acredito. Então, veja, eu acho o seguinte, depende muito dessa questão. Porque até para você fazer essa composição, Santiago, conforme você disse, vai depender da reciprocidade. Então, por exemplo, se admitamos que, digamos, Marília, ela vá para o segundo turno e não tem esse apoio aberto de Raquel, não tem como fazer composição. Até mesmo de Miguel. Entendi. A mesma coisa de Miguel. E seria Raquel também. Entendi. Então eu acho que tudo depende da reciprocidade e do momento que a gente vai ver lá na frente. Uma outra dúvida que eu não sei se você ouviu também ontem, isso ficou muito claro para mim e para os ouvintes, depois eu recebi muitas mensagens a respeito disso. Eu questionei a respeito do candidato, né, já que Dória tinha saído, e Dória era o candidato à presidência da República do partido da ex-prefeita Raquel Lira, e ela falou que, obviamente, ela vai com o partido, que possivelmente vai ser Simone Tebet, a candidata, mas depois ela deixou claro que ela está fazendo política regional e que não vai entrar nesse debate do nacional da polarização. Que eu até perguntei a respeito dessa questão da violência, que está havendo muito de tipo, quem apoia Lula, não apoia Bolsonaro, vai para uma manifestação e aí acaba tendo esse medo de ser agredido. E ela falou que não tinha esse medo, mas ao mesmo tempo ela deixou bem claro, pelo menos para mim e para os ouvintes, que ela não queria se meter nessa questão da política de nível nacional.
Isso é um ponto de vista que ela coloca, né? A gente tem que respeitar. Agora, o correto, é claro, independentemente de chance ou não, de quem seja ou não, se não construiu, é bem feito, se o candidato hoje não está com perspectiva de vencer, não é? Eu acho que você que é de um partido tem a obrigação, do ponto de vista partidário, de estar, na verdade, não é com esse candidato, fazer a sua realidade, mostrar a sua força. Se ele vai ganhar ou não é problema dele. Aqui em Caruaru, por exemplo, no estado de Pernambuco, independente de quem seja o candidato que o partido venha a abraçar, a apoiar, eu acho que compete a cada um que é do partido estar junto. Essa é a realidade. Não tem que sair, não quer apoiar ou libera ninguém. E se isso só acontece quando de repente você não tem o candidato. Aí você libera para qualquer um, cada um vota em quem você quiser. Ô, Davi. É diferente. Davi, Diga. é o seguinte, não duvidando da palavra da prefeita Raquel Lira, pré-candidata ao governo. Ex-prefeita, da pré-candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lira, isso é o costume. Mas se a gente lembrar de um correligionário dela, João Dória deixou a prefeitura para ser governador e deixou o governo para ser pré-candidato à presidência. Se eu não me engano, o ex-ministro da Saúde também, agora eu esqueci, o do genérico. O Mandetta? Não, o do PSDB. O que foi ministro da Saúde. O careca. Serra. Serra. Zé Ele, Serra. se eu não me engano, Serra também já abandonou, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Veja, a pré-campanha é um momento da campanha e a campanha oficial é outro. Eu acho que na pré-campanha tudo pode acontecer, inclusive mudança de pré-candidatura a governador para Senado ou governadora para senadora. Na Muita pré-campanha. coisa vai acontecer, não só nesse aspecto, como no aspecto também da proporcional, viu? Entendeu? Eu vou dar uma notícia daqui a pouco que vai mexer com muita coisa. Pode dar agora. Não, então vamos lá. Deixa eu abraçar o Nádio Feitosa, né? O Anderson Araújo, que está por aqui, falou em relação a Miguel Reis. Miguel Reis, a Reis é um nome forte? Claro que é um nome forte. Né? Você dizer que a Reis não é um nome forte é brincadeira. É claro que é. Agora, se vai ganhar ou não, muita coisa vai rolar e está acontecendo por aí. Liemerson, né? Jardel Torres, o Igor Heinemann, está tudo por aí na escuta. Então, o que é que eu diria para você agora, dentro dessas mudanças, ou possíveis mudanças que poderemos ter? Repare como se encaixa no que eu estou dizendo. Pré-candidato do PSDB a deputado federal pode desistir da disputa. Início de junho será o prazo que ele deu para saber se disputa ou não. Tá vendo? Dá para adivinhar quem é? Um candidato forte, viu? Candidato forte que ajuda o partido. E do PSDB, que, diga-se de passagem, não foi construído, digamos, do ponto de vista como se esperava. Não foi. A Raquel tentou de todos os lados, caminhos, mas foi bom, porque agora ela está sabendo que não é fácil montar grupo. Ela está sabendo que agora aqui não é fácil, porque ela foi a responsável pela montagem e, de repente, não conseguiu a contento. Ô, Davi, Tá entendendo? é de Caruaru pré-candidato? Não. Não? É de fora. É de fora. PSDB. E pode É. não ser candidato. Vou lhe explicar, inclusive, você vai saber as razões pelas quais e o prejuízo. Pode falar, pode rasgar que a gente já Não tá com o sabe tempo de estourado. jeito nenhum. Ô, Davi, É de uma família tradicionalíssima política, né? Não, sei não. Eita, tradicionalíssima, dessa, peraí. Do mamão papaya do Havaí. Peraí, Você mas não é porque vai? tem muita, Davi. Mas vamos Armando lá. Monteiro, né? Não. Não, deixa eu ver. É pra região ali perto do Belo Jardim? De onde? Belo Jardim? Não. Errei. É Puxa, Sertão? 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 Sim. Sertão. Perdido. Não, sei não. Guilherme Coelho. Guilherme É Coelho. forte. Ah, Guilherme é do Guilherme PSDB. Coelho, da família dos Coelhos. E é do PSDB? É do PSDB. É bomba. Vai disputar a Para eleição, Guilherme Coelho vírgula. é um dos irmãos do Miguel Coelho? Exato. Não. Ah. Eu acho que Guilherme não. Deve ser tio, né? Ah, porque eu sei que tem um deve ser irmão tio. dele que eu não sei o parentesco, mas é então da família do Miguel Coelho. É da família dos Coelhos. Sim, sim. Né? E, inclusive, eles são adversários lá, né? Tem esse detalhe. Uhum. Então, deixa eu colocar para você porque isso é bomba, viu? Notícia bomba. Bomba. Então, o que é que acontece? Vou explicar por quê. Não vou questionar, não vou citar nomes, né?
Mas se alguém tiver coragem de desafiar e quiser discutir, com fundamento, essa questão de desafiar só para saber, sugesta para cima de mim, eu dou conta, sugesta. Jailton Arruda errou como eu, dizendo que era Armando. Então veja bem, o que é que acontece? Guilherme Coelho é deputado, candidato a deputado federal pelo PSDB, junto com Daniel Coelho, com Eduino, e o quadro muito frágil de disputa eleitoral do PSDB. Muito frágil. Então, pelo que eu tenho conhecimento, eu não vou dizer oficialmente que eu não vi a lista, mas pelo que eu sei, dificilmente, olha, e se fizer, vou repetir, faz um. O E se você está PSDB... numa situação dessas, e tem um que você considera bem votado, até pela estrutura e pela tradição política, você sai da disputa, aí ameaça não eleger ninguém. E quem é que estaria preocupado com isso? Diga lá, Tony Maciel. Você está dizendo que o PSDB só elege um. Não, estou dizendo a você que pela informação que eu tenho, se fizer, só faz um. Porque não tem quadro, meu amigo. Então escute, se não tem quadro, onde é que esses pré-candidatos, onde esse povo vai pedir voto para a pré-candidata a governadora? Sim, É é isso, outra história, é, pois é. Mas não tem quadro. Nesse caso, quem vai sofrer quem? Miguel? Miguel, Pedro, quem vai sofrer só passando o isso detalhe é o aqui. Daniel Ou até Coelho. pedir é uma Daniel. coisa, mas ter voto mesmo, propriamente Sim, mas dito. quem sofre com isso é Daniel, que teoricamente, hipoteticamente, ele seria o mais votado. Sim. E é o candidato de Raquel e todo mundo sabe disso. É, verdade. Tá entendendo? É o candidato dela. Só Quem pra tá vendo gente- sou eu. só pra Quem gente- é o candidato dela mesmo. Só pra gente passar a informação, o Elias Serafim disse aqui, ó, o Guilherme é primo do Fernando Bezerra Coelho e filho de Oswaldo Coelho. Valeu. Valeu, Elias. Elias. Segundo uma família tradicional. Então veja, o que é que você tem, por exemplo, nomes bons? Tem Eduino, que é candidato, tem Daniel Coelho, tem Guilherme Coelho. E o Guilherme Coelho, ele está chateado, mas Davi, porque falta honra de compromisso não cumprido. Inclusive, Tavares Neto já disse que o primo de Miguel não vota em Miguel. Pois né, eu que é o falei Guilherme, no né? aniversário, né? Então, o que é que acontece? Acontece que Guilherme Coelho está chateado porque houve alguns acertos. E quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, que eu não quero aprofundar, mas se preciso for, eu falo. É bomba. É bomba. Não foi, não cumpriram. E ele está chateado com isso. Então ele vai ter uma reunião em Recife, e até no início de junho agora, ele decide se é ou não é candidato. Se não for, meu amigo, é fumo de Arapiraca. Davi, pra gente não deixar de ler nenhuma mensagem, vou ler duas mensagens aqui dos ouvintes, que é sobre o mesmo tema. O ouvinte mandou aqui uma mensagem pra gente, foi o Alex lá do Bode. Deixa eu ver se foi ele mesmo aqui, foi o Alex do Bode. Boa tarde, vocês já tiraram Danilo Cabral da disputa? Tem muita lenha pra queimar ainda, pessoal. Ele tá dizendo isso, e eu já queria juntar com a pergunta do Elias Serafim, que ele tá dizendo assim, por que estão demorando tanto pra confirmar o nome do vice de Marília? Será que eles estão negociando? Ou negociando que o vice de Marília seja Miguel? Não, primeiro vamos fazer a correção ao menino, né? Ao Alex do Bode. Sim. Em nenhum momento a gente tirou o Cabral aqui da disputa. A gente está falando dos nomes assim que foram evidenciados. A gente não falou. Tanto é para fazer essa correção dele, eu acho que ele esqueceu dos comentários que eu fiz essa semana, colocando inclusive da condição de Marília perder espaço e o crescimento do Danilo. Você lembra? que eu falei aqui? Isso. Então, Alex, trombonada para você. Inclusive, Não dá para coisa. Trombonada, inclusive viu? o PP que poderia ir, que já era dado como certo. Inclusive a gente comentou ontem Exatamente. comentou ontem Sim. também Então, com em não indo, fortalece quem? vai para o Danilo. Então não procede. Ele está na dúvida, inclusive as trombonada bases. pra esse pensamento. As bases é que estão nas dúvidas, Pois é. os prefeitos. E qual foi a outra? E a outra é perguntando por que estão demorando tanto para acertar o nome aí de quem vai ser o vice-governador de Marília. Aí ele tá perguntando, será que o vice de... Quer dizer, não é nenhuma pergunta, ele tá afirmando, ou se ele fez a pergunta, ele esqueceu da interrogação. Ele disse, o FBC tá negociando a vice, ou o vice ser o Miguel. Não, mas isso é muito natural. Bom, que poder tudo pode, né? Mas eu não acredito. Eu acho que não também. Eu não acredito nisso. Agora, essa questão da demora, eu acho que é estratégia. E, naturalmente, isso não deixa de ser uma posição confortável para quem, de repente, acha que a Marília tem todas as possibilidades de ser governadora. Então, você disputar numa chapa com chance, é uma beleza. O ruim é quando você vai para uma chapa que não tem chance nenhuma. Então, isso termina sendo um quadro de expectativa importante para você, no momento certo, até conquistar apoios, força política
em relação a esse cargo. Selar? Selar! Valeu, Davi, obrigado. Até Até amanhã. amanhã.